Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar aqui uma devocional que eu tinha feito e eu senti de Deus de compartilhar, porque num dos vídeos que eu estava assistindo do Talmidim, com o pastor Douglas, ele até menciona em algumas vezes sobre a importância do nosso chamado e de compartilhar, né? Essa meditação que eu estava vendo foi assistindo o programa dele, e um desses programas ele falava, um desses encontros diários, ele falava assim: muitas das vezes muitas pessoas que estão no seu âmbito não vão receber essa mensagem, mas através da sua vida ela vai se identificar com essa mensagem. Não sei se eu estou sendo claro, mas era um ponto de vista que eu estava pensando, que quando eu vi a mensagem dele, que ele falava assim: quem que vai querer ouvir um careca barbudo falando, sendo que pode ser você que pode estar falando para essa pessoa através da sua rede social. Então eu identifiquei que vocês estão na minha rede social, então vocês vão receber essa palavra através de mim, e eu espero que também vocês possam compartilhar nas suas redes sociais também ou essa palavra, ou uma que você tem no seu coração, para que outras pessoas também sejam alcançadas através da sua vida. Que não seja eu falando com elas, que não seja você falando com elas, mas que essa mensagem venha direto do Senhor, nos enchendo, preenchendo nossas vidas para alcançar a vida delas também. E o texto que eu separei, ele está em João 8:44, se você puder. Esse texto ele nos leva a pensar num tema que eu separei, que é o engano do inimigo. O engano do inimigo, nesse texto ele ressalta que quem é mentiroso é filho de Satanás, pois Satanás é o pai da mentira. E ele usa nos dias de hoje essa questão do engano para ludibriar você, para você não conseguir alcançar o seu chamado. E uma das coisas que eu tinha pensado sobre esse engano é que ele é um desvio sutil para que você perca o foco do seu chamado. E uma dessas sutilezas do inimigo é justamente isso, é a questão da mágica. Porque o mágico muitas das vezes ele usa uma distração aqui, enquanto a mágica de verdade está acontecendo em outro lugar. E uma dessas partes que eu vi sobre essa distração é relacionada ao sono também. Muitas das vezes nós estamos num sono espiritual, e quem está com sono muitas das vezes não fica atento do que está acontecendo. Tem uns vídeos que eu vi aqui, e até eu já fiz algumas coisas assim também, que é quando a pessoa está no sono ali, ou quase pegando no sono, você pede para ela atender o celular. E qualquer coisa que você der para ela na hora, ela vai atender, achando que é um celular. Então essas distrações assim, é como por isso que a palavra do Senhor sempre fala conosco: desperta, desperta, desperta tu que dormes. Porque através dessa distração é que o inimigo consegue tirar nosso foco do Senhor. E tirando esse foco, a gente vai lá para eu te mostrar na palavra, lá em Gênesis 3, no versículo 1, logo no início. Então aqui você vê que em momento nenhum a serpente já ataca e chega para Eva e fala assim: ó, Eva, isso aí é mentira, Deus é mentiroso, se você não comer se você comer você vai sobreviver. Em nenhum momento ele primeiro ele fala: Deus realmente falou, Deus falou que vocês não podem comer de toda a árvore, dessa árvore do jardim. Então ele, em nenhum momento ele tira a verdade de Deus, porque o inimigo ele sabe que se ele for contra a verdade, ele vai perecer. Então uma das distrações dele é tipo ludibriar ali, enquanto ele foi ludibriando Eva. Então ele não é direto, ele começa distraindo, ele começa fazendo uma pergunta, ele começa ali tentando entender, ele começa fazendo uma pergunta e começa distraindo. E ele tira o olhar de Cristo, o olhar para o que Deus falou para Eva, porque Deus falou que ela poderia comer de qualquer fruto que estava no jardim. Ela poderia ali, Adão e Eva poderiam comer de qualquer fruto, mas aquela árvore ele tira, ele pega e olha o rosto dela, vira o rosto dela, ó, agora causa aquela distração para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí muitas das vezes é o que ele faz em nossas vidas, muitas das vezes ele não quer
que venhamos sair da igreja. Ele não vai falar assim pra você, saia do culto e vá para um prostíbulo, saia do culto e vai para uma festa mundana. Muitas das vezes ele só vai falar para você, falte um culto, não vá no culto de oração não vá para a igreja não tem um momento de leitura da palavra não. Então são pequenas distrações ali que vai fazendo você perder o foco de Deus. E aí quando ele começa a te afastar, é ali que você já tem, que você tende a perder esse foco. Que o foco da mulher ali, de Eva, saiu do que Deus tinha falado com ela. Deus falou que ela poderia comer de qualquer árvore de todo o paraíso ali, de todo o jardim, menos aquela. E o foco saiu do que Deus falou e foi para a distração que Satanás implementou na mente dela. E eu pego e pergunto para você, aonde que está a sua atenção? E eu peço também que você abra a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então essa parte de atenção é uma coisa muito importante que nós devemos ter. Aonde está indo o nosso foco? Que a gente possa ter essa atenção para onde estamos focando. Estamos focando para o que Deus tem nos falado? Estamos focando para uma diretriz do Senhor? Estamos focando nas coisas do Senhor? Ou estamos nos distraindo no dia a dia? Muitas das vezes eu me pego, essa palavra foi primeiramente para mim, porque eu começo a ler a palavra e aí surge alguma distração, eu acabo ali mexendo no celular e aí o que era para olhar só 2 minutos e responder uma mensagem já entra no loop infinito, já vai para as redes sociais e já fica ali perdendo tempo. E muitas das vezes é essas pequenas distrações que estão nos afastando do Senhor. Há uma guerra constante pelo seu foco. E o inimigo vai tentar de todas as vezes tirar o seu foco do Senhor. Então que hoje nós possamos voltar nosso foco para Cristo. E pedir para o Senhor em oração, pedir para o Senhor, através da leitura da sua palavra, nos fortalecermos mais e mais nele. Para que essas pequenas distrações não venham nos tirar da presença do Senhor. Uma das coisas que foi até que eu pensei aqui sobre no vídeo do Talmidim que eu estava vendo, é sobre músicas seculares. E aí ele falava sobre a oportunidade de fixar nossos olhos em Jesus. Uma das perguntas que eu sempre escuto, mas as músicas seculares é pecado? Ouvir músicas seculares é pecado? E aí eu faço outra pergunta em cima dessa pergunta. Para que eu vou ouvir músicas seculares? Ao invés de eu perguntar se é pecado ou não, eu pergunto para vocês, para que eu vou ouvir? Naquele tempo que eu tenho ali para entrar no carro, ou então para me deslocar a algum lugar, por que eu vou ouvir uma música secular que, embora não tenha nenhuma apologia ou alguma letra que seja indecente, seja uma música secular tranquila, mas que para que eu vou escutar ela, sendo que eu posso ouvir um louvor, sendo que eu posso ouvir uma música que vai engrandecer o nome do Senhor Jesus, que ali naquele caminho eu vou estar focando no Senhor Jesus, criando um momento ali de louvor e adoração minha para com Jesus. Então, é essa oportunidade, cada oportunidade que você tiver de fixar seus olhos no Senhor, que você fixe cada vez mais. Porque é com pequenas distrações que o inimigo ele tenta nos separar de Deus, que ele tenta nos enganar. Então que você venha focar hoje no Senhor Jesus, em Cristo. E foi até numa das pregações que eu vi lá na IBJC, que eu tava um tempo meio que não conseguia me aproximar tanto das coisas do Senhor, não conseguia ter um foco na presença nos cultos, não conseguia participar das presenças do culto, e era trabalho ou era correria do dia a dia, eu não conseguia focar e participar do culto tão efetivamente como eu queria. E aí, numa das pregações do pastor Marcos, ele falou assim: entra no ministério na igreja,
faça parte de um ministério dentro da igreja que vai parecer algo sobrenatural, mas o seu foco e a sua disciplina nos cultos vai aumentar. E realmente foi o que aconteceu comigo. Hoje eu faço parte do Ministério de Ação Social e eu entendi que dentro da igreja muitas das pessoas acham que os ministérios já estão completos, não precisa de mais ninguém, eu sou só mais um. Não, você precisa estar dentro desses ministérios. Você precisa participar desses ministérios. E aí eu comecei a participar de primeira vez, entender como o ministério funcionava. E a partir dali eu fui criando uma disciplina também com o Senhor, do tipo, oh meu Deus, me ajuda nesse ministério. Eu tenho muita dificuldade de falar com pessoas, de lidar com pessoas. E aí no Ministério de Ação Social, querendo ou não, é sempre essa questão de você lidar com as pessoas. E ali eu fui criando um hábito, pedindo ao Senhor, Senhor me ajuda, eu preciso me firmar na tua casa, preciso estar em comunhão com os irmãos. E o Senhor foi me ajudando, o Senhor foi me fortalecendo. Hoje, se eu falto um culto, eu já fico desesperado, porque antigamente não, eu faltava e para mim tanto fez, tanto faz se eu tinha faltado ou não. Hoje eu já não consigo faltar, porque criou uma responsabilidade não só com o Senhor, mas também com o ministério. Então, uma das coisas que eu ouvi do pastor e também eu posso replicar para vocês é que você faça parte de um ministério dentro da sua igreja. Que você vá lá, que você participe, procure, sempre vai ter obra para fazer, sempre vai ter alguma coisa para fazer dentro da igreja. Então que você procure algo que você se identifique, algo que você queira que Deus trabalhe com você. No meu caso foi no Ministério de Ação Social, porque eu queria que Deus me moldasse nessa questão de conversar com pessoas, de lidar com pessoas que até então eu não conseguia. Então foi um pedido que eu fiz para Deus e me identifiquei nesse ministério. E a partir disso, você entende essa responsabilidade, você começa a ler mais, você começa a buscar mais na palavra, você começa a ter um foco maior em Cristo, justamente para ter essa comunhão e ter essa disciplina de cada vez mais estar buscando, porque agora você também tem uma responsabilidade. E aí, através desse ministério também, através da comunhão com os irmãos, você vai começar a se fortalecer mais e mais. E as pequenas distrações que o inimigo tentar fazer com você, você já não vai mais cair. Você vai estar atento, você vai estar despertado. Você não vai estar mais alguém como os que dormem. Que ali qualquer distração ali vai te afastar. Então é essa palavra que eu deixo para você. Desperte tu que dormes. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca. Ele quer a todo momento que você se distraia da presença do Senhor. Ele quer a todo momento que você fuja da comunhão. Então que você possa hoje procurar focar no Senhor. Saber que existe uma guerra pelo seu foco. Uma guerra onde o inimigo ele usa as artimanhas dele. E que você possa estar ligado, estar focado no que o Senhor tem para você. Amém?